Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira, da 32ª semana do Tempo Comum, dia 9 de novembro, dia em que a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, o primeiro templo que foi dedicado a São João Batista e que foi o primeiro templo de pedra que a Igreja pôde usufruir como casa da comunidade, como casa de Deus. Então, de um modo muito especial, pedimos hoje a intercessão de São João Batista, que é o padroeiro desta igreja, que é a Catedral de Roma, a Catedral do Bispo de Roma, que está ali em Latrão. Para rezar melhor, invoquemos o Espírito Santo, clamando sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste 9 de novembro, meu irmão, minha irmã, dia em que a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, em Roma, a Igreja nos traz na sua liturgia a palavra de Deus. O Santo Evangelho do dia de hoje está em São João, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 22. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim?
Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia da dedicação da Basílica de São João do Latrão, ouvimos este Santo Evangelho segundo São João, que nos apresenta Jesus que entra no átrio do templo e expulsa dali os vendilhões, as chicotadas, derruba a mesa dos cambistas e diz, lembrando a Escritura: minha casa é casa de oração. Lembra que o espaço reservado para o encontro com Deus não pode ser banalizado, não pode ser descuidado, não pode se transformar em ocasião de comércio. O espaço reservado para o encontro com Deus e oração deve ser um espaço preservado, com todas as forças, respeito, cuidado e amor. Jesus fica incomodado. A religião estava usufruindo daquele espaço para ganhar dinheiro. Os sacerdotes do templo ganhavam muito dinheiro, sobretudo nas grandes festas, tanto com aqueles que usavam aquele espaço para fazer comércio, como com as doações que vinham em grandes quantias durante a festa. Os sacerdotes do templo pareciam não se preocupar com aquele ambiente que deveria ser ambiente de oração. Por isso Jesus fica irritado. Diante do erro, diante das falhas, diante da falta de respeito com as coisas de Deus, Jesus fica irritado, indignado, e demonstra sua indignação através daquela atitude. Naquele momento, ele dá ainda um outro ensinamento. Ele diz: derrubem esse templo, que em 3 dias eu o levantarei de novo. E a palavra de Deus diz que ele estava falando do templo do seu corpo. Jesus lançou um desafio. E eles seguiram o desafio. Derrubaram o templo do corpo de Jesus através da morte e morte de cruz. Mas ele não permaneceu morto. Ao 3º dia levantou de novo, ressuscitou e vivo está, para continuar nos orientando, para continuar nos puxando a orelha, para continuar nos chamando a atenção, para preservarmos aquilo de santo que é reservado a Ele. Seja o templo que é a nossa vida, nossa alma, nosso corpo, vivendo e fazendo as obras de Deus, seja o templo físico, a casa de oração, o espaço do encontro com Deus, que deve ser cuidado, preservado, respeitado, porque é a casa do Senhor. Que Jesus nos ajude, então, a preservarmos
o templo vivo que somos nós, para que Ele possa sempre habitar em nós. Não nos deixarmos jamais seduzir por qualquer coisa que seja contrária ao Evangelho e que macule este templo santo, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, que é o nosso ser. E que também não permitamos jamais que o espaço de oração, o templo físico, seja desrespeitado, seja tratado de qualquer forma, como uma simples sala de reunião, porque é o espaço do encontro com Deus. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me